Olá, estudantes, tudo bem? Espero que vocês tenham passado muito bem esse período aí de dezembro, janeiro e, enfim, chegamos a 2021, um novo ano cheio de novas possibilidades. E juntos vamos viver novas aventuras. Vamos lá? E hoje nós vamos começar uma série de aulas que vão falar dos bairros da nossa cidade, dos bairros aqui de Curitiba. E hoje nós vamos começar com o Prado Velho. Você mora no Prado Velho? Sabe onde ele fica? Não? Não tem problema, eu vou contar toda essa história para vocês, já já. Mas antes disso, eu preciso que você pegue o seu caderno ou a sua folha e anote os dados da aula de hoje. Proposta pedagógica, bairros de Curitiba, Prado Velho, professora Sandra. E não esqueçam, anote a data de hoje, é muito importante. Aproveite também e passe um álcool em suas mãos. Vamos manter o nosso cuidado, não é mesmo? Vão lá, a gente já se encontra. Muito bem, vamos lá então. Como eu falei para vocês agorinha, nós vamos falar dos bairros da nossa cidade. Mas antes de começarmos a falar dos bairros, eu preciso fazer uma pergunta para você. O que é um bairro? Você sabe? Pois é, segundo o dicionário e segundo os estudiosos da área, o bairro pode ser
digamos assim, definido como a menor estrutura dentro de uma cidade, como a menor comunidade dentro de uma cidade. Observem aí na tela de vocês o mapa de Curitiba. Como a gente pode ver ali, Curitiba está subdividida em 10 regionais. Isso mesmo, então já é uma estrutura um pouquinho menor. Essas 10 regionais de Curitiba, que nós estamos vendo aqui na nossa tela, cada uma delas tem os seus bairros. Por isso ele é chamado de menor estrutura da cidade. A gente pode perceber, por exemplo, que nós temos algumas regionais que têm o mesmo nome de um determinado bairro, como é, por exemplo, o caso da Regional do Pinheirinho. Já outras regionais, como a do Bairro Novo, não tem um bairro com este nome, é uma região da cidade. Interessante, não é mesmo? Mas vamos começar a nossa história sobre o Prado Velho. Vamos observar aqui na nossa tela como é o Prado Velho, onde ele está localizado na cidade de Curitiba. Vocês podem observar ali naquele pedacinho pintado em vermelho, onde fica exatamente o Prado Velho. E esse bairro pertence à regional Matriz, que é a regional mais central da nossa cidade. A gente pode perceber que o Prado Velho ele é um bairro de tamanho mediano, digamos assim, nem muito grande, nem muito pequeno. Vamos observar aqui o próximo mapa. Aquela área que está em branco ali na tela, nesse segundo mapa, diz exatamente qual é a área do Prado Velho. Vamos em frente então? Mas Prado Velho, por que será que o bairro tem esse nome? Você sabe? Não sabe? Então eu vou contar para você essa história. E é uma história que me afeta pessoalmente. Sim, a minha família viveu todo esse processo desse bairro, por causa justamente desse nome. Observem essa imagem que vocês estão vendo aí na tela. O que será que é isso? A gente vê ali, né, parece uma arquibancada, a gente vê um cavalo. Do que será que nós estamos falando? Olhem só agora esse outro texto aqui. Observem que a escrita é bastante diferente da nossa escrita atual. Convido os habitantes desta cidade, de todas as nacionalidades, para uma reunião que deve ter lugar amanhã na Casa Câmara Municipal, às 6 horas da tarde, a fim de tratar de fundar um clube de corrida de cavalos. E isso aqui foi feito em 1873. E quem fez esse comunicado foi Luiz Jacome. Exatamente, ele era um gaúcho que estava com a intenção de trazer aqui para Curitiba um clube de corrida de cavalos. Interessante, não é mesmo? Pois é, ele inclusive ficou muito famoso na história pelo método que ele usava para treinar os animais. Aí, nessa nossa próxima imagem aqui, a gente já pode ver a inauguração. Então, esse texto também é daquela época, publicado lá no jornal 19 de dezembro, que era um jornal que circulava em Curitiba naquele momento histórico. E nesse jornal, eles já estavam convocando as pessoas que haviam inscrito seus cavalos para a corrida de inauguração do Prado. E esse Prado, então, ficou conhecido como Prado Jacome. Isso mesmo, devido ao nome desse senhor que trouxe essa ideia para Curitiba. Mais tarde, lá no ano de 1882, o Prado Jacome passou a ser chamado de Prado Paranaense. E depois, um pouco mais tarde, de Prado Curitibano. Observem a escrita como também está diferente. Depois disso, as corridas de cavalo foram ficando muito famosas aqui em Curitiba. E aquele espaço não tinha mais como, digamos assim, abrigar confortavelmente todos os torcedores. Então surgiu a necessidade da construção de um novo prado. E aí veio o Prado do Guabirutuba. Olhem essas novas arquibancadas mais modernas, maiores, isso mesmo. Mas o que será que aconteceu com o antigo? Porque eles são em lugares diferentes na mesma região. Lá no antigo, observem aqui numa maquete que tem na primeira imagem.
ele foi cedido por um determinado período de tempo a um famoso time de futebol aqui da nossa capital, que estava começando as suas atividades, porque o Turf chegou aqui em Curitiba antes do que o futebol. Você sabia disso? Pois é. Atualmente, naquele terreno onde ficava o Prado Jacome, nós temos um hospital, o Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora da Luz. Isso mesmo, se você passar ali pela avenida, você consegue ver essa estrutura da segunda imagem. Mas para onde foi então o Prado? Acabaram as corridas? Não, nós fomos para o Prado do Guabirutuba. E o Prado do Guabirutuba, ele ficou muito famoso, exatamente. Mas eu vou contar para vocês, meu pai chegou a trabalhar lá. É, isso mesmo. E tem uma outra pessoa que também chegou a trabalhar lá, que foi o seu Elídio Pierre Gusso. Este senhor que vocês estão vendo aqui, ó, com um detalhe aqui nessa foto, e essa foto é de 1968, ele estava lá no Prado de Uvaranas, que fica em Ponta Grossa. Ele está ali com seus filhos, Ângela e também com o Carlos. Muito interessante a história desse senhor. Eu tive um prazer enorme de conviver com ele por muito tempo. E ele vai contar para vocês um pouquinho da história dele, e vocês vão perceber que ele trouxe pra gente, ele começou a montar os cavalos muito cedo, com quem que ele começou a montar esses cavalos, e a gente já volta. Assistam aí um depoimento, só que prestem atenção, porque ele já estava com 97 anos quando ele deu esse depoimento. Assistam aí. Elídio Pierre Gusso, 97 anos. Como é que você começou no Turf? Eu comecei desde criança, mas nessa ocasião me arrataram um desafio, 500 metros. Uma égua da Lapa, essa era do sogro do Amadeu Pioto. 500 metros. A égua deu 55 por lego. Aí o meu pai disse, você vai montar o potro. Eu monto. E fomos lá para a partida. Meu pai pegou, passou breu no lombo do carro. Que não enxilhava naquele tempo, não. Desafio, essas coisas não enxilhava. Só com o cartãozinho colava no breu. Aí fomos lá e coisa. Aí o outro jockey era um homem de idade. Ele disse, aí guri, agarra-se bem em cima para não cair. O Pioto era muito forte. Você lembra que ano que foi isso, Elídio? 12, então, 1923. Você nasceu em 1911? É. E foi no Guabirutuba que você montou? Foi no Guabirutuba. No Prado Velho, né? Prado Velho. Turf. Começou no Turf. É. E desse você não quer largar nunca. Nunca. Você ainda hoje... Muito bonitinho ver o seu Elídio falando, não é mesmo? Pois é, a família dele continua trabalhando com o Turf até os dias de hoje. Mas, lá no Guabirutuba, então o Prado funcionou de 1889 até 1955, ali no Prado do Guabirutuba. Mas, como vocês sabem, já falei para vocês anteriormente, o Turf foi crescendo e surgiu então a necessidade da construção de um novo Prado. Mas antes de eu contar para vocês a história do novo Prado, deixa eu contar para vocês uma peculiaridade do Prado Velho. Vocês sabiam que foi lá no Prado do Guabirutuba, na sua pista de corrida de cavalos, que pousou o primeiro avião em Curitiba? Exatamente, lá por volta de 1914. Mas, em 1955, como eu já falei, foi então criado
o Prado do Tarumã, atualmente chamado de Jockey Clube do Paraná. Quando o Prado do Tarumã, toda a parte de corrida de cavalo mudou lá para o Tarumã, a região anterior ficou conhecida como Prado Velho. Daí então que vem o nome, porque daí nós tínhamos o Prado Novo e o Prado Velho. Mas foi somente em 1975 que um decreto oficializou o nome Prado Velho como o nome deste bairro da nossa cidade. E o que será que aconteceu com tudo aquilo que nós tínhamos lá no Guabirutuba? O que será que funciona hoje lá? Pois é, gente, funciona a Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E eles destruíram tudo que tinha lá? Não. Passando por lá, a gente consegue perceber algumas estruturas que já eram do antigo Prado e que foram restauradas e mantidas. Vamos ver algumas? Observem aqui nessas duas imagens. Nós temos uma imagem antiga da arquibancada e uma imagem atual da arquibancada. Vejam, ela foi toda restaurada, toda modernizada e hoje ela abriga lá no seu interior um museu universitário. E ali na sua frente ela tem como se fosse um palco e ela tem algumas conchas acústicas que trazem para as apresentações uma qualidade de áudio muito bom. Outra estrutura que a gente já tinha na época do Prado e que nós temos lá na PUC ainda. Observem ali, o famoso portal da universidade. Pois é, nessa foto em preto e branco que vocês estão vendo ali, nós temos uma imagem do portal como ele era na época do funcionamento do Prado. Ele foi também restaurado, ganhou alguns ares de modernidade, o próprio nome da universidade lá em cima em alto relevo, mas algumas características foram mantidas. Observem os elementos vazados, observem as duas torres, isso tudo foi mantido. E isso é muito importante quando a gente está falando de patrimônio da nossa cidade. Manter e conhecer a nossa história é fundamental para sabermos onde nós queremos chegar, não é isso mesmo? Então, vamos em frente. Já que nós estamos falando, então, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, eu vou contar mais algumas coisas que tem lá naquele terreno. Essa história de Prado agora, então, um dia eu conto para vocês melhor a história do Turf aqui de Curitiba e a história do Turf aqui no Paraná, tá bom? Vamos então em frente. Lá no espaço da PUC também, nós encontramos a Casa Estrela. Você já ouviu falar dessa casa? Não? Não conhece? Então, eu vou contar para vocês. Esta casa é muito interessante. Hoje ela é utilizada como um objeto de estudo de engenheiros, de arquitetos. Exatamente, porque a sua estrutura é muito interessante. Ela é toda em madeira e ela trouxe, na época em que ela foi construída, lá em 1930 mais ou menos, ela trouxe para Curitiba, pelo seu construtor, pelas mãos do senhor Augusto Gonçalves, a ideia de um espaço de socialização, de um espaço de eventos, onde o Esperanto e também uma, digamos assim, como é que eu vou falar para vocês? O relacionamento entre as pessoas fosse idealizado. Interessante, né? Se a gente observar agora aqui nessa outra imagem, nós podemos ver por que ela chama Casa Estrela. Vocês sabiam que toda a estrutura dela é baseada nessa configuração ali? E ele construiu sozinho essa casa. Mas esse senhor que nós estamos vendo aqui não foi o construtor. Deixa eu contar então para vocês mais um detalhe. O construtor, quando ele fez esta casa, ele construiu ela lá numa região de Curitiba chamado Alto da Glória. Essa casa ficou muito famosa quando houve um congresso de Esperanto e aí então houve uma discussão do que fazer com essa casa e ela acabou sendo transportada lá para a PUC. Este senhor que nós estamos vendo aqui é um médico criador do Esperanto. Você sabe o que é isso? Não? Então eu vou te contar. É uma língua, assim como nós temos o inglês,
o espanhol, o italiano, o português, o Esperanto é uma língua. E ele criou essa língua para ser uma língua universal, que todas as pessoas pudessem falar. Em momento nenhum ele pensou em acabar com as outras línguas já existentes. Ele só queria uma língua que todos tivessem acesso. Você já ouviu alguém falando em Esperanto? Não? Vamos então ouvir uma música onde ela é entoada no Esperanto? E eu vou contar para vocês. Essa música é muito famosa. Observem a escrita. Nós pusemos para você a legenda, como o Esperanto é escrito, e embaixo na língua portuguesa. Observem que eles utilizam acentos onde nós não utilizamos, que eles utilizam algumas combinações de letras que nós não utilizamos. Ouçam aí. A gente já conversa. Aló, estas mi demandis min posti lunga neran contunin por forgesse che una ina lo dire il tempo nin curazza sias di el mi plum alzanas allo chuvi audas min revigas nun Californio per Dio che ni estis chiam ni unis kai liberis kiel ni fartis mi forgesi santa o la mondis valis kiel malsamai estas jam ni du kiun distanzas ni. Mi cutine mas paroli primi lunge mi bedauras mi esperas che ci bonas jubilassi siam la urbo kie nenio amo casas ne misteras che por amba unia finichas la C'è ai na mia boca, hanno in la contra
Interessante, não é? Você já tinha escutado alguma coisa nessa língua? Pois é uma curiosidade que eu trouxe para vocês. Mas será que muitas pessoas falam o Esperanto aí mundo afora? Eu vou mostrar aqui para vocês nesse mapa. Aqui no mapa a gente consegue perceber onde está o verde mais escuro, os países onde mais pessoas falam ou utilizam o Esperanto, além da sua língua natal lá do seu país. Isso mesmo, então ela é uma língua sim praticada por muitas pessoas atualmente ainda. O que mais será que a gente encontra lá no Prado Velho? Eu já trouxe para vocês a curiosidade da história, da origem do nome, já falamos um pouquinho sobre a Pontifícia Universidade Católica, que tem essas, digamos assim, construções, né, mantidas. Falamos sobre a Casa Estrela, falamos sobre Esperanto. O que mais que a gente encontra lá no Prado Velho? Vocês sabiam que no Prado Velho também nós temos um antigo depósito de pólvora e munições? Isso mesmo. Olhem aqui na imagem. Isso aqui é o que hoje nós chamamos de Teatro Paiol. Eu vou contar um pouquinho para vocês a história desse espaço. Ele foi construído pelo Exército Brasileiro em 1874. E ele serviu para abrigar ali, então, como eu já disse, pólvora e munição. Ele substituiu um antigo depósito que nós tínhamos na região do Bacaxiri, porque naquela região já tinha muitas casas, muitos moradores, e o perigo de explosão e, consequentemente, de uma catástrofe era muito grande. Então ele foi construído numa área mais isolada da cidade. Porém, a área também foi crescendo. E aí, em 1874, o exército parou de estocar, então, esses materiais explosivos ali naquela região. Por quê? Porque a região também cresceu e também já tinha muitos moradores ali por perto. E o perigo de explosão sempre é muito perigoso, realmente, onde fica estocado esse material. O que mais que aconteceu com esse prédio? Quando parou, então, de ser utilizado como um depósito do Exército? Esse prédio ele já abrigou, a partir de 1917, documentos da prefeitura. Isso mesmo, já foi um arquivo municipal. Depois, por um determinado tempo, ele também serviu como espaço sede de uma secretaria municipal, a Secretaria de Obras e Pavimentação. Interessante, não é mesmo? Mas o mais interessante é o que acontece ali hoje em dia. Foi mais ou menos lá na época de 1971, quando eu ainda era um bebezinho, que Curitiba resolveu aproveitar esse espaço para uma outra finalidade. Ele foi 100% restaurado e ele passou a ser então o Teatro Paiol, onde até hoje ele é utilizado para apresentações para as pessoas. E olha só que interessante, olha quem veio tocar aqui no seu show inaugural. Veio Toquinho, vocês conhecem? Vinícius de Moraes e Marília Medalha. E eu vou contar para vocês que, juntamente com a construção, a restauro e construção do Teatro Paiol, a questão do Largo da Ordem e algumas outras ações, foi o projeto embrionário da nossa atual Fundação Cultural de Curitiba. Sabiam disso? Pois é, foi nesta época que se decidiu e que se sentiu a necessidade de criar um órgão que cuidasse de espetáculos e da divulgação da cultura aqui em Curitiba. Hoje em dia, além da parte interna do Teatro Paiol, nós também temos algumas apresentações na parte externa. E isso, com aquelas apresentações de luzes, lembram que a gente viu no ano passado em outros espaços da cidade? Olha o Teatro Paiol aqui nessas duas imagens, totalmente iluminado. Essa aqui foram duas apresentações lá do Vale do Pinhão, na época do aniversário da cidade. Interessante, não é? Olha como fica muito bonito também para essa utilização. E o que mais será que a gente encontra ali no nosso
querido Prado Velho. Vamos conhecer um pouco mais? Então, olha só, eu vou trazer para vocês agora o Prado Velho em números. Números, professora Sandra? Isso mesmo. Vocês já sabem que aqui em Curitiba nós temos um instituto, que é o IPUC, que controla e que cuida de todos os nossos bairros, do desenvolvimento da nossa cidade, entre outras atribuições deles. E eles mostram aqui pra gente, por exemplo, a área do Prado Velho. Olha só, Prado Velho corresponde a 0,56% de toda a região de Curitiba. Lembra que eu falei para vocês que ele não era nem grande nem pequeno? Pois é. Olhem esse outro dado aqui. Da população do Prado Velho, 48% são homens e 51,39% são mulheres. Da onde será que eles tiram tudo isso? São pesquisas que são feitas, por isso é tão importante quando alguém faz uma pesquisa, você participar e você responder as questões. E o que será que acontece lá no Prado Velho? Qual é a economia do Prado Velho? Observem aqui, ó, nessa imagem aqui, a gente pode ver que esse azulzinho aqui representa as indústrias. O rosa representa o comércio, significa que 45% das atividades financeiras que geram rendas ali são de comércio. Depois nós temos o verde, serviços, e outros, que é mais aquela questão mais informal do que acontece além desses outros itens que eu já falei aqui. Observem agora esse outro dado. Aqui nós temos a renda per capita. O que significa isso? Mais ou menos quanto ganha uma pessoa que reside ali no Prado Velho. E é interessante a gente pesquisar lá no site do IPUC, a gente consegue ver isso aqui de todos os bairros de Curitiba. Isso mesmo, dos 75 bairros. A gente consegue perceber, por exemplo, que a grande maioria está nessa faixa aqui, ou seja, até 2 salários mínimos. Também temos ali, olha só que bacana, os tipos de veículos que tem no Prado Velho. Interessante, não é mesmo? Você sabia, por exemplo, que tem 2.690 veículos registrados na região do Prado Velho? Claro, hoje já tem mais, porque esses dados são do censo do Detran de 2010. Hoje já tem mais. O que mais que a gente tem também nesses dados? A área verde. E a área verde é muito importante que a gente tome sempre atenção nesse dado. Sabe por quê? Que quanto mais área verde, melhor para nós, moradores da cidade. Então a gente pode perceber, por exemplo, que 0,35% da área verde de Curitiba está no Prado Velho. Interessante, né? Quer saber mais sobre o Prado Velho? Ficou curioso? Muito simples. Corre lá no site do IPUC, lá você encontra muito mais informações sobre isso. E agora nós vamos fazer uma atividade. Vamos lá? Então, estudantes, para nossa atividade de hoje, vocês já devem ter percebido que eu fiz uma alteração aqui na minha mesa, certo? E nós vamos voltar lá para a Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Como eu já disse, no bairro Prado Velho. Observem essa imagem aqui na tela. O que nós estamos vendo aqui é a parte interna da biblioteca da universidade. Ela foi construída e ela foi desenhada pelo arquiteto Manuel Coelho. E olhem que coisa mais linda. Quando a gente olha de fora, parece um prédio comum. Mas quando a gente entra, a gente tem uma sensação tão gostosa, tão agradável de estar ali dentro. Ele é todo iluminado pela luz natural que passa por entre esses vitrais aqui, ó. Vocês conseguem ver o vitral? Pois é. Vocês sabem de onde surgiu o vitral? Sabem desde quando que ele é utilizado? Eu vou contar para vocês rapidamente aqui. O vitral, na verdade, ele é uma técnica, digamos assim, milenar. Ele trabalha com vidro, né? Então vai sendo recortado um pedacinho de vidro, colado um do ladinho do outro, e ele vai dando então esse efeito sensacional de luz colorida. Observem aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês, é lá de Paris, da Catedral de Notre Dame. Não é a coisa mais linda do mundo? Pois é, mas
recentemente na história, vamos dizer assim, mais ou menos lá pelo século XIX, o vitral ele perdeu um pouco dessa característica de estar tão presente nas igrejas, de estar tão vinculado com a questão religiosa, e ele veio para o mundo normal. Então hoje ele adorna portas, ele adorna janelas, eu posso fazer uma mesa de vitral, uma biblioteca, como a gente viu ali. E a nossa ideia para hoje é que a gente faça então um vitral. Vamos fazer? De vidro, professora Sandra? Eu vou precisar de cortar vidro, é isso? Não, claro que não. Nós vamos fazer um vitral utilizando outros materiais. Observem aqui nessa primeira imagem que a gente tem ali. O que é aquilo ali? É um CD, isso mesmo. Então eu vou dizer para vocês quais são os materiais que você vai precisar pegar. Anote ali, ó, você precisa de CD usado, aquele que você não vai usar mais, certo? Ou capinhas de CD, aquelas de acrílico, combinado? A gente vai precisar de canetinhas, também pode ser canetinha velha, aquela, sabe aquela que já está quase sem tinta, ó, que já quase não pinta mais? É essa mesmo, porque nós vamos destruir a canetinha. Você vai precisar de álcool e cola. Vão lá, peguem o material que a gente já se encontra. Muito bom, gente. Vamos lá, então? Olha só, a técnica do vitral, o que é importante? Que ele fique semi-transparente, para que a gente consiga deixar a luz passar, como a gente vê aqui nesse CD e até mesmo nessa casinha luminária que eu fiz aqui. Como é que a gente faz isso? No mercado existe uma tinta própria para vitral,
Mas também existe uma outra possibilidade, que é bem mais em conta. Eu vou ensinar para vocês a fazer uma tinta que vai ficar, que dá esse efeito aqui que vocês estão vendo. O que que você precisa? Da canetinha. Aí o que que você faz? Corta a canetinha, aquela lá que eu te falei, né, que você ia destruir a canetinha. Aí você tira sabe aquela parte de dentro da canetinha onde fica a tinta? E ela tem ela envolta num plastiquinho, certo? Tira, pega o álcool, qualquer álcool. Eu tô usando aqui o gel porque é o que estava mais fácil, estava aqui na minha mão já. Aí você umedece bem, ele é tipo uma espuminha. Você umedece bem e com a sua mão você vai apertar e você vai ver que ele vai começar a soltar a tinta. Olha só, tá vendo aqui, ó? Tá soltando toda a tinta na minha mão. Depois você coloca um pouquinho mais de álcool e você vai perceber que você tem um álcool colorido. Não sei se vocês vão conseguir observar aí. Olhem aqui o meu copinho como está. Todo coloridinho já o álcool ali dentro. Quanto mais a gente coloca de canetinha, mais cor eu tenho. Eu posso misturar. Se eu tiver lá 3, 4 canetinhas velhas que eu queira usar, posso usar com cores diferentes. Aqui, por exemplo, ó, eu pus roxo e marrom. Eram as duas cores que eu tinha. Depois que você fez isso, você joga fora essa parte aqui e você pega a cola branca e mistura a cola branca. Lembrando que quanto mais cola branca você puser, menos transparente ele vai ficar quando você usar a cola, certo? Feito o processo da cola, deixa eu contar para vocês. Se você guardar assim em potinhos fechados, ela vai durar por um bom tempo. Aí depois que você usou a cola, preparou a sua tinta, você vai escolher o seu desenho. Vamos observar aqui nesta imagem. Olha só, você pega o seu desenho e transfere para a sua superfície. Pode ser o CD ou a capinha de CD. Aí devagar, com muita paciência, você começa a pintar. Lembrando que quanto mais colorido ficar, mais bonito fica o efeito final, certo? Olha só, aqui a gente já está começando a pintar, aqui já está quase todo pintado e já foi utilizado também um glitter para dar um efeito de brilho. Aqui nessa casinha, por exemplo, eu utilizei também a tinta preta. Sabe por quê? Porque a gente precisa fazer a divisória que numa janela é representada pelo ferro ou pelo alumínio. Isso mesmo. E olha só outras possibilidades aqui, ó. Tem ali a casinha, olha só, uma luminária. Foi mais ou menos o que eu fiz aqui com esta casinha. A gente pegou, sabe aquelas luzinhas de Natal que utilizam pilha? Pois é, foi uma dessas luzinhas que eu coloquei ali dentro. Querem ver? Ó, se eu acender aqui, eu tenho a luzinha. Foi exatamente essa. Eu deixei um buraco aqui no fundo para poder colocar a luzinha e fiz uma luminária. E aí eu tenho para o meu quarto, se eu quiser, ou para um outro espaço da minha casa, uma luminária feita com vitral. Bacana, não é mesmo? Mas eu não posso mentir para vocês. Isso aqui é um processo que demora bastante para ser feito. Porque eu passo a tinta, espero secar. Passo a outra cor, tenho que esperar secar. Para que elas não se misturem entre si. Vamos lá, tentem, façam um vitral. Vocês vão ver como é gostoso e divertido fazer. No mais, gente, a gente se encontra em outra aula, falando de outros bairros, logo, logo. E deixa eu falar novamente, um feliz 2021 para todos nós. Um grande beijo e até a próxima!